E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma explicação da nossa trilha de introdução, trazida diretamente pela Ford College. Bom, na nossa análise anterior, que foi sobre os componentes principais da Solana, a gente examinou as peças separadamente, lembram? Olhamos para contas, carteiras e programas como se fossem peças isoladas espalhadas numa bancada de trabalho. A questão é que peças isoladas, por mais avançadas que sejam, ficam ali, paradas. O verdadeiro valor da coisa só surge quando elas começam a conversar entre si. Então, hoje é dia de vestir o capacete de engenharia e entender como todas essas engrenagens funcionam juntas, na prática, para criar aplicações do mundo real. A nossa grande pergunta aqui é a seguinte: a gente já tem as peças na mesa, certo? Mas, na prática, como é que a gente dá a partida nesse motor? Se pensarmos como os engenheiros-chefes desse projeto, precisamos saber exatamente como as contas, carteiras e programas se combinam para movimentar valor de verdade. Como é que transformamos blocos estáticos de código num ecossistema financeiro que pulsa e flui em tempo real? É exatamente esse mecanismo que a gente vai decifrar agora. A nossa planta de engenharia para hoje é bem direta. Vamos passar pelas mecânicas centrais, dar uma olhada num swap direto em AMM, entender o roteamento via agregador e fechar os casos de uso com o marketplace de NFT usando custódia. No fim, claro, a gente junta as principais lições de tudo isso. Parte 1. Mecânicas centrais. Vamos rever rapidinho o papel das contas, dos programas e das famosas CPIs. Olha só, antes de desenrolar as plantas das aplicações complexas, a gente tem que ter as leis da física desse ecossistema na ponta da língua. Tudo se resume a 3 conceitos. O primeiro, e super vital, é o papel das contas. Na Solana, todo e qualquer objeto que guarda tokens ou que armazena o estado de algum programa é uma conta. Imaginem essas contas como cofres de armazenamento gigantes flutuando na rede. É simples. Qualquer mudança que importe, tipo um token mudando de mãos, precisa obrigatoriamente ser registrada e carimbada num desses cofres. Eles são a fonte absoluta da verdade para qualquer saldo. Em contraste com esses cofres de armazenamento, nós temos os programas. Pensem neles como braços robóticos super rápidos numa linha de produção. E tem um detalhe brilhante aqui. Os programas são stateless. Isso significa que eles não guardam estado ou valor nenhum dentro deles mesmos. O que eles fazem é ler uma lista de instruções e executar o trabalho pesado, movendo e reorganizando o que está dentro dos cofres, ou seja, as contas que foram entregues a eles naquela transação. Basicamente, os braços robóticos não guardam as peças para eles só fazem o serviço. E é exatamente aqui que acontece a mágica da composabilidade, as invocações entre programas ou CPIs. Puxando de volta o exemplo da linha de montagem, é como se um braço robótico pudesse instantaneamente passar um comando e entregar uma peça direto para o próximo braço da fila, sem deixar cair um único parafuso sequer. Um programa chama o outro com total segurança, tudo embalado dentro da mesmíssima transação. É isso que faz com que processos incrivelmente complexos aconteçam com uma fluidez que até assusta. Essa estrutura fica super clara quando a gente olha as funções de cada um. É um jogo onde cada componente tem um papel muito previsível. A carteira sempre entra como signatária, é quem dá a canetada para autorizar o débito ou crédito. O token SPL cuida das contas de emissão e de conferir os saldos. O AM, que é o nosso formador de mercado, ou DEX, toma conta dos pools de liquidez e dos cofres de taxas, atualizando as reservas. E o agregador? Esse é o maestro. Ele usa contas temporárias de roteamento para orquestrar várias CPIs por diferentes exchanges, cada um no seu quadrado, fazendo a máquina girar. Parte 2. Swap direto em AMM. Vamos ver como funciona a troca de tokens mais simples possível. Chão de fábrica organizado. Vamos para a nossa primeira planta do mundo real. Uma troca básica num formador de mercado. O segredo aqui é ficar de olho exatamente em onde o estado está mudando. O fluxo é limpo. Tudo começa com a carteira assinando a instrução, literalmente dando o sinal verde. Na mesma hora, o programa da AM vai lá, débita a conta do token que está entrando e já atualiza as contas de reserva do pool na rede. É aqui, nesse exato milissegundo, que o estado muda. Para fechar, o AM acredita o novo token na conta de saída e separa aquela pequena fração para o cofre de taxas. Tudo isso resolvido numa única tacada atômica. Parte 3. Roteamento via agregador, elevando o nível com múltiplos pools. Mas e quando a troca é tão grande ou exótica que precisa ser fatiada por vários pools diferentes para garantir um preço decente? Como é que a gente coordena isso sem virar uma bagunça? É aqui que a tal da CPI mostra para que veio. A carteira, se numa vez só, se chama o agregador. O agregador, atuando como aquele maestro frenético que a gente comentou, chama o primeiro pool via CPI e em seguida já engata o segundo pool via CPI também, com todas as contas listadas com antecedência.
O estado vai sendo atualizado em cada pull no meio do caminho, mas o débito inicial e o crédito final acontecem de forma fluida. Uma orquestração impecável no mesmo espaço de tempo de uma transação normal. E falar de transação normal nos traz a um conceito que, honestamente, salva vidas no mundo cripto todos os dias: a atomicidade. Sabe o que é uma transação atômica? Ou tudo, 100% dos passos, dá absolutamente certo, ou a transação inteira simplesmente é abortada e não acontece nada. Imagina o pesadelo que seria depender de transações isoladas, onde metade do roteamento funciona e a outra metade trava, deixando fundos perdidos no limbo ou expostos a ataques no meio do caminho. Ninguém merece isso. Com a atomicidade, se o braço robótico falhar numa vírgula, a esteira inteira volta em segurança para o estado original. Parte 4. Marketplace de NFT com custódia. Como trocar propriedade digital de forma segura. Saindo um pouquinho da liquidez de tokens comuns e indo para o mundo da propriedade digital, a gente entra na nossa terceira e última planta. E aqui aparece um conceito super interessante. A conta de custódia. Basicamente, é um cofre temporário controlado exclusivamente pelo programa do próprio marketplace. Mas por que usar isso? O motivo é simples: eliminar de vez o risco da outra parte. É a garantia de ferro de que o NFT está de fato parado lá no cofre na hora que a compra for executada. Afinal, ninguém quer enviar o pagamento para descobrir que o vendedor moveu o NFT para outra carteira 1 milissegundo antes, certo? Com essa garantia, o fluxo de execução rola de forma impecável. Tudo numa sequência limpa e, claro, atômica. O comprador manda o pagamento. No mesmo instante, o programa do marketplace pega o NFT daquele cofre de custódia e entrega na mão do comprador, enquanto manda os fundos direto para a conta do vendedor, já descontando a sua taxa. No finalzinho da operação, o estado da listagem lá na blockchain muda para vendido. Os fundos mudam de mãos, o NFT troca de dono, tudo num único movimento de varredura. Risco zero de ficar na mão. Parte 5. Principais lições. Hora de amarrar os conceitos antes de fechar a nossa oficina. Recapitulando tudo o que a gente viu no nosso chão de fábrica hoje, temos princípios que não dá para esquecer. Primeiro, as contas são os objetos de primeira classe aqui. Quer saber onde a mágica acontece? É lá que as mudanças de estado realmente vivem. Segundo, sem as CPIs não tem jogo. São elas que permitem montar esses fluxos de múltiplas etapas com agilidade e precisão de cirurgião. Terceiro, a atomicidade é o nosso cinto de segurança definitivo contra os riscos de operações complexas ficarem pela metade. E quarto, por mais bonita e fácil de usar que seja a interface do site de um aplicativo, a segurança real da operação depende 100% dessas regras rigorosas acontecendo lá embaixo, na camada da blockchain. E depois de desmontar e entender tão bem esse motor, a gente não poderia ir embora sem deixar uma bela de uma provocação no ar. E as outras blockchains? Como é que elas lidam com essas mesmíssimas plantas de engenharia? Quais são os atalhos e os gargalos que elas encontram em comparação com o que vemos hoje? Essa é uma pergunta excelente que com certeza vai guiar as nossas próximas explorações. E, lembrando sempre, essa explicação visual incrível foi trazida a todos pela Ford College. Quem quiser dominar esses esquemas e ainda mais fundo na tecnologia e conferir outros temas essenciais do mundo Web3, o caminho é super fácil, é só acessar ford.college. Continuem curiosos, estudando muito e a gente se vê na próxima análise.